Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Escrever entendendo o mundo do esquizofrênico. Aí, escrevendo aqui. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Tecnoplay. Sejam bem-vindos. Deixa eu fixar o comentário aqui. Aí. Para a gente poder começar a live de hoje. Obrigado pela presença. Minha Guiar entrou agora também. Obrigado pela presença. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Enquanto o pessoal vai chegando aí, vai me dando feedback a respeito de como anda o áudio, como anda o vídeo, para ver se está tudo certinho. O tema hoje eu sei que não é um tema muito atraente, um tema lá muito dessas coisas, mas é sempre importante falar de uma série de coisas relacionadas a psicopatologias. Gardênia, minha antiga aluna, seja bem-vinda. Minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe. Voltou de viagem, estava passeando, coisa boa. Seja bem-vinda. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos lá, pessoal, me dá o feedback aí, ó. Como é que tá o áudio e o vídeo para eu saber se está tudo ok, se está tudo certinho. Que bom, Gardênia, que bom que tá tudo certo aí, ó. Ana Valadares, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Então vamos lá. Recadinhos do começo para depois a gente repetir no final. Vamos falar um pouquinho do tema da live de quarta-feira, que é um tema muito bom. Achei muito legal o tema dessa live que eu estabeleci. Enfim. A gente vai falar na quarta-feira, 21 horas, sobre o tema filhos adultos morando com os pais. É normal, né? Vamos falar com relação a isso para a gente poder entender um pouquinho como é que anda essa transformação aí de vida, né? De famílias, etc, etc. Então vamos falar sobre isso. Filhos adultos morando com os pais. É normal ou não é, né? É um tema relacionado um pouquinho à prevenção em saúde mental, para a gente poder falar a respeito dessas questões, né? Conflitos que surgem e tudo mais. Nívia, seja bem-vinda. Lindinalva, seja bem-vinda. Carolina, seja bem-vinda. Bugs Marcia, seja bem-vinda. E outra pessoa que entrou também, seja bem-vinda. Silva Danilo, seja bem-vindo. Aninha, seja bem-vinda. Pois é, Gardênia, olha aí, tá vendo? Talvez o tema é para você. Vamos emancipar esse povo. Ai, Deus. Então vamos lá. Pessoal, a live vai ficar disponível por 24 horas, caso alguém não consiga acompanhar hoje. A gente pode compartilhar essa live com outra pessoa depois. Eu vou disponibilizar ela no canal do YouTube, né? Vai ficar sempre lá, por tempo limitado e determinado. Então aproveitem que as lives do canal do YouTube estão disponíveis. Daqui a um tempo a gente vai mudar esse esquema das lives no YouTube, tá bom? E se inscreve lá no canal. Teles Laísa, seja bem-vinda. Vamos falar a frasezinha do dia, porque já passaram quase os 5 minutinhos iniciais, né? Como é de praxe a gente esperar o povo chegar, né? Vamos falar a frase de Friedrich Nietzsche. Eu gosto do Nietzsche, né? Quantas frases eu falo dele aqui? Para relacionar um pouquinho com o nosso tema, a frase diz o seguinte: nos indivíduos, a loucura é algo raro. Mas nos grupos, nos partidos, nos povos e nas épocas é regra. Friedrich Nietzsche. Frase profunda, né? Então, como nós vamos falar a respeito desse tema muito interessante que é a esquizofrenia, a gente precisa entender algumas coisas, né? Assim, no senso comum, na linguagem senso comum, esquizofrenia é o que o povo fala do povo doido, né? Então, já vamos entrar aí no tema especificamente falando. Efeito manada like, exatamente. Que o Guilherme comentou. Cleide, seja bem-vinda. Well, seja bem-vindo. Rita, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal, vamos começar o tema? Vamos começar? Eu acho que vai ser bacana se a gente já der início, né? Hoje eu quero falar especificamente sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos para vocês. Vou falar geralmente o que costuma ser a esquizofrenia. A gente precisa explicar um pouco mais a respeito disso, né?
Vou falar sobre os sintomas, vou falar sobre o desenvolvimento, critérios para diagnóstico, né? Se existe algum tipo de risco para a pessoa que apresenta o transtorno da esquizofrenia e tratamento, né? E assim, qualquer outra curiosidade que for surgindo ao longo da live, vai escrevendo aí, vai deixando aí pronto para eu saber, que aí eu vou respondendo ao longo da live ou eu deixo para o final, tá? Então assim, primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer. Depois que surgiu o DSM-5, eles fizeram uma modificação com relação a o que eles chamam de esquizofrenia, porque antigamente eles classificavam a esquizofrenia de fato e colocavam subtipos, paranoide, esquizoide, esquizotípica, né? Hebefrênica, tinha a catatônica, enfim, tinha esses tipos de esquizofrenia. Só que agora o DSM-5 resolveu falar da esquizofrenia clássica, mas ele agrupou alguns outros tipos de transtorno e chamou isso de transtorno de espectro da esquizofrenia. Por que eles falam isso? Porque a esquizofrenia ela apresenta alguns sintomas que eu vou apresentar para vocês, que eles estão próximos de outros transtornos, eles estão presentes, estão contidos em outros transtornos. Por isso que fala transtorno do espectro, é porque está dentro do espectro, né? Sabe aquela visão mais borrada, assim, que envolve alguma coisa, né? Que está dentro do espectro, né? Então é mais ou menos assim. Quais seriam esses subtipos de espectro, né? De outros transtornos? Seria o transtorno da personalidade esquizotípica, porque apresenta alguns sintomas de delírio, de crenças falsas, etc. Tem o transtorno delirante. Tem um transtorno psicótico breve, que estaria dentro do espectro. Teria o transtorno esquizofreniforme. Teria a esquizofrenia clássica mesmo. Teria o transtorno esquizoafetivo. Teria o transtorno psicótico induzido por substância e ou medicamento. E também o transtorno psicótico devido a outra condição médica, uma lesão cerebral, um tumor, alguma coisa que altera o funcionamento cerebral do indivíduo, né? Então por isso que fala de devido a uma outra condição médica, porque tem que ter uma outra patologia associada. Seriam esses os subtipos do espectro da esquizofrenia. Agora vamos falar dos sintomas, pessoal. Antes da gente falar do desenvolvimento e tudo mais, vamos classificar mesmo, vamos chegar direto ao ponto, né? A esquizofrenia, para ela ser diagnosticada desse tipo, ela tem que apresentar alguns sintomas que, para o DSM-5, ele subdivide em dois, positivo e negativo. Sintoma positivo é por quê? Porque o indivíduo ele apresenta um acréscimo, uma emissão de alguns comportamentos, vamos colocar assim, né? Ele não tinha e passa a ter, né? Seria mais ou menos assim. E o sintoma negativo é tido como negativo porque ele vai perdendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, o primeiro dos sintomas positivos presentes na esquizofrenia é o que a gente classicamente sabe que é o delírio, né? Tipo assim, a pessoa tem uma crença fixa que não é passível de mudança à luz de evidências conflitantes, né? O familiar vai lá, claro que quando é um profissional ajudando o indivíduo é outra coisa, mas quando é um familiar falando assim, isso não é verdade, às vezes a pessoa não consegue alterar essa crença sozinho, né? Então, inclui conteúdo desses delírios, como o delírio persecutório, delírio de referência, somático, religioso, de grandeza, erótico, né? Enfim, uma série de outros delírios. É quando a pessoa adquire uma convicção muito forte e passa a se comportar de acordo com essa convicção. Existe uma pessoa que é daqui de Goiânia, que é uma grande estudiosa do comportamento humano, e ela afirma algumas coisas que eu acho até interessante, assim. Ela foi minha orientadora de mestrado, inclusive. Ela fala assim que todo ser humano alucina e delira. Se a gente parar para pensar, o que significa esse delírio? Se não for aquelas convicções que a gente adquire a respeito de nós mesmos, a respeito de uma outra pessoa, né? Então, se a gente para pensar de que, vamos supor que o indivíduo fale, não, nessa vida não existe ninguém mais honesto do que eu, né? A gente pode parar para pensar e falar assim, poxa, mas todo ser humano mente, né? Como é que o indivíduo chega e afirma uma coisa dessa? E ele acredita firmemente dentro de uma convicção assim.
Então a gente pode ir pensando de que às vezes a gente se acha uma pessoa legal demais, ou a gente se acha uma pessoa desinteressante demais. É um tipo de delírio. Claro que não é num nível grave, num nível muito esdrúxulo, né? Muito denso, vamos colocar nesses termos, mas é um tipo de crença, de convicção distorcida a respeito de como que as coisas são, de como que a vida funciona, né? Todo mundo alucina e delírio. A alucinação seria o quê? Experiências visuais, vamos colocar assim, né? Semelhantes à percepção de um objeto na ausência da presença dele, né? É quando o indivíduo vê na ausência da coisa vista, né? Ou seja, a coisa é vívida, é clara, né, para o indivíduo. Ele tem uma percepção como se estivesse literalmente acontecendo e não está sob o controle voluntário do indivíduo. Isso é alucinação. E há algumas pesquisas aí, alguns indícios de que mostram, né, de que na verdade, a alucinação nada mais é do que o indivíduo estar sob efeito de memória. Por exemplo, como nós temos a memória episódica, semântica, memória de trabalho, memória etc, algumas outras memórias lá, memória recente, memória tardia, né, e tal, a gente lembra das coisas, obviamente, né? Então, se eu pedir para vocês falar assim, pessoal, fecha o olho agora e lembra do banheiro de vocês, por exemplo, onde é que fica a escova de dente que você costuma usar todos os dias? E você está de olho fechado. Então você vai ter uma imagem mental a respeito desse objeto que eu estou querendo saber a respeito dele. Então, o objeto está na sua frente? Não. Você está dentro do banheiro? Também não. Só que dentro da sua cabeça você está vendo na ausência da coisa vista, na ausência da presença da coisa diante dos seus olhos, né? E isso seria mais ou menos o que a psiquiatria chama de alucinações, né? Então, esse é o segundo sintoma positivo, porque o indivíduo não tinha e passa a ter. Outro sintoma positivo, discurso desorganizado. Isso é autoexplicativo, a pessoa começa a falar coisa com coisa, né? Fala, não, porque eu tô precisando viajar para ir para a França, porque lá tem uma família me esperando e aqui tá cheio de pessoas querendo me perseguir. Eu não tenho paz aqui, eu tenho que ir para lá porque lá eu consigo viver bem. E assim, não tem nada disso acontecendo, né? Aí ele começa a criar de que tem um mestre que vai ajudar a orientar a mim mesmo para poder descobrir o caminho da minha revelação interior. E começa a criar um discurso assim, associando uma coisa com outra, que não tem nada a ver com nada. Na França nem tem essa pegada oriental muito espiritualizada e ele acha que é lá. Enfim, vai criando um discurso totalmente fora de contexto, desorganizado mesmo, né? Fala bizarrices o tempo todo. Esse é o terceiro sintoma. O quarto sintoma positivo da esquizofrenia seria o comportamento anormal ou desorganizado. Como assim? Esse comportamento ele varia desde o comportamento bobo mesmo, pueril, infantilizado, até aquele comportamento de agitação imprevisível. Fica muito agitado, muito nervoso, ou nervosa, né? Muito agitado mesmo, né? Então, um comportamento desorganizado. Começa com maneirismos, começa a fazer umas dancinhas, enfim, coisas bem complexas mesmo. Eu tenho uma história para contar para vocês a respeito disso, de esquizofrenia. Enfim, vocês vão achar engraçado. Deixa eu só finalizar o sintoma negativo aqui que eu falo para vocês. Agora, os sintomas negativos. O que o indivíduo vai perdendo ao longo do processo do desenvolvimento do transtorno? Ele apresenta embotamento afetivo, ou seja, uma limitação, uma dificuldade de expressão do afeto, de dizer o que está sentindo e o que está pensando e tal. Então assim, ele fica com o rosto neutro, neutralizado praticamente, não expressa tanta emoção assim, o contato visual tende a se empobrecer, a entonação da fala, né, a prosódia, fica meio lento, então fica meio baixo demais, muda um pouco da entonação da fala, das mãos, do cabelo, da cabeça, desculpa, né? Enfim, muda bastante. A Gardênia foi minha aluna, né? Eu só lembro do dragão imaginário na hora da prova, tá certo, é isso aí mesmo, tá vendo? E essas aulas davam o que falar, né, Gardênia? Era muito bom. E esse é o embotamento afetivo, é quando o indivíduo ele não consegue fazer a expressão
de sentimentos, ou isso fica bastante empobrecido mesmo, né? Ele não tem expressividade, fica como se ele fosse um boneco, né? Um robô, uma coisa meio bizarra mesmo. A falta de sentir prazer, que é um termo técnico que a gente chama de anedonia, né? A capacidade reduzida de sentir prazer resultante de estímulos positivos que possam estar ao redor dele, o indivíduo não consegue apresentar. É próximo de sintoma depressivo, sim, tá? Degradação de lembranças, né, de prazer também fica muito difícil. Tem que estimular bastante o indivíduo a conseguir lembrar essas coisas, porque fica com prazer empobrecido, sim, a capacidade de sentir prazer empobrecida também. A iniciativa, né, a volição, a vontade do indivíduo também fica empobrecida, ou seja, as atividades de automotivação, o indivíduo perde essa capacidade, então vai diminuindo. Pode ficar sentado por muitas horas, parado num canto só pensando, né, na vida, pouco interesse em participar de atividades ocupacionais, precisa de fazer um grande estímulo, estimular bastante para o indivíduo sair de si mesmo e conseguir se envolver com alguma atividade social ou profissional, ou até mesmo de lazer, né? Outra coisa que está próximo do discurso desorganizado é a falta de lógica, né? A alogia, ou seja, pelo discurso estar muito sem sentido, não existe coerência, não existe lógica, então ele chega em conclusões totalmente espúrias mesmo, totalmente sem conexão. E por último, a sociabilidade do indivíduo fica comprometida, né? Então, como ele está com uma dificuldade de iniciar tarefas, uma falta de prazer nas coisas, ele para de interagir como consequência. Então não vai em ocasiões de reunião familiar, se tinha amigos, ele se afasta dos amigos, se tinha trabalho, afasta do trabalho gradativamente por conta talvez da piora dos sintomas, o indivíduo vai perdendo capacidades e infelizmente ele chega no nível de até mesmo parar de trabalhar, né? Às vezes aposentar ou até mesmo pedir uma licença por um tempo bem grande. E a justiça às vezes concede ou aposentadoria, dependendo da gravidade, ou uma licença por um tempo para o indivíduo se tratar para depois voltar, dependendo se tiver remissão de sintoma, né? Se o sintoma for diminuído a um nível muito mínimo mesmo, quase que imperceptível, para o indivíduo ser reinserido na sociedade. Tá, deixa eu contar a história. Quando eu era estudante, depois eu vou dar uma continuidade na live. Quando eu era estudante da disciplina de psicopatologia, a gente tinha que ir para uma instituição específica, né, daqui de Goiânia, para fazer uma entrevista. Então, o professor pedia para a gente, assim, entregava um questionário, entre aspas, para a gente fazer uma série de perguntas e avaliando as funções cognitivas do indivíduo, né? E aí eu sempre quis fazer com pessoas que tinham esquizofrenia. A minha graduação eu defendi, né, fiz o tema com esquizofrenia, na época da graduação, meu artigo, final de curso. A minha dissertação de mestrado também é sobre esse tema, eu fiz sobre esquizofrenia também, né? Enfim, se der certo no doutorado, se eu quiser fazer, eu vou falar disso também. E aí a gente foi para uma instituição psiquiátrica aqui de Goiânia. E aí eu achei uma pessoa lá que, assim, dava visivelmente para perceber que ela tinha um diagnóstico, né? Totalmente desorganizado, comportamento agitado, discurso desorganizado e muito comunicativa. Ela, em vez de ficar sem conversar, né, ela era falante demais. E aí eu peguei e fui, era em dupla, fui com uma amiga minha para fazer entrevista com essa pessoa. Chegando lá, aí eu tô lá fazendo as perguntas pra pessoa, falei, e aí fulana, tudo bem? Como é que você tá e tal? Ela, não, eu tô jóia e tal, não sei o quê. Aí a gente tava num espaço amplo, assim, e tudo, né? E tava, a gente não tava dentro da instituição, então o céu tava aberto, né? E tava um monte de nuvens, assim, e tal. Aí teve um determinado momento lá da entrevista que eu fiz uma pergunta, ela falou assim, pera aí um pouquinho. Aí ela virou pra cima, assim, começou a falar assim, deixa eu conversar com os anjos aqui. Aí ficava fazendo desse jeito e conversando com os anjos, né? Aí eu peguei e entrei na dela, né? Falei assim, ah, tá, nossa, tava conversando com os anjos, né? Aí ela tava assim. Aí eu peguei e perguntei pra ela, e aí, o que eles te falaram? Aí ela virou pra mim e falou assim, nada, anjo não fala, anjo só guarda. Ai, Deus. Enfim, isso virou uma piada na época lá e, enfim, né, foi... A pessoa lá, ela fez piada com a minha cara, né? Enfim, e essa história eu nunca esqueci, né?
Enfim, e era isso a história. Então, vamos lá, vamos falar sobre o desenvolvimento da esquizofrenia, né? Vamos entender o que acontece, né? Vamos entender. Tá. Geralmente, pessoal, algumas pessoas, elas vão passar por algumas circunstâncias na vida que vão tender ao desenvolvimento, né? Então, assim, existe o componente genético? Existe, né? Algumas pessoas afirmam de que é muito mais influência genética do que outras coisas. Porém, a medicina já tem avançado bastante, principalmente em medicina genética e tal, dizendo de que pelos dados da epigenética, dependendo do ambiente que a pessoa está sendo submetida, que a pessoa está vivendo, etc., ela pode ter um desencadeamento da esquizofrenia com maior probabilidade do que outras pessoas. Por quê? O que significa epigenética? É o seguinte, se você estimula o indivíduo com determinados ambientes específicos, você vai ativar certos genes nessa pessoa ou desativar, dependendo do que o indivíduo deixar de fazer, né? A epigenética tem entendido isso. É como se fosse meio que uma lei do uso e desuso mesmo, né? Então, assim, qual que é o componente que desencadeia a esquizofrenia? Algumas pesquisas apontam de que na história de vida de muitas pessoas com o diagnóstico, fatores estressores podem facilitar, e estressores graves, podem facilitar o desenvolvimento de esquizofrenia e, inclusive, da esquizofrenia, o indivíduo pode desenvolver múltiplas personalidades. Dentre elas, abusos emocionais e abusos sexuais, né? É muito frequente o relato de pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia que passaram por situações traumáticas graves, de ameaças de morte, às vezes, situações de abuso mesmo quando criança, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Não só abuso sexual, tá? Mas abuso físico, abuso emocional também, né? Isso é um fator meio que pré-determinante, né? Então, assim, contingências, ambientes, né? Ambientes muito estressores. Outras coisas que acontecem são o uso de substâncias psicoativas, principalmente na idade da adolescência. A esquizofrenia, a minha prima perguntou, ela é adquirida? O componente genético pode ter uma influência, mas não só, né? Pode atingir qualquer idade, crianças não é comum. Geralmente a idade do primeiro episódio psicótico, né, no início da metade da faixa dos 20 anos para o sexo masculino e no fim dos 20 anos para o sexo feminino, né? Essa é a prevalência na sociedade. Porém, pode ser que exista sim alguns surtos psicóticos na infância, na pré-adolescência, vamos colocar nesses termos. Então, indivíduos que fizeram uso de substâncias psicoativas, independente de qual for, tá, gente? Pode ser anfetamina, pode ser estimulante, pode ser cocaína, pode ser maconha, pode ser, como é que fala? LSD, qualquer tipo de substância psicoativa. Principalmente durante a fase de desenvolvimento da maturação cerebral, pode induzir o indivíduo a um sintoma psicótico, principalmente aquelas substâncias que são alucinógenas, e o indivíduo não voltar. E assim, não é só um episódio não, tá, pessoal? Não é um uso recreativo, alguma coisa assim, não. É aquele uso contínuo, tá? Eu não sei precisar quanto tempo poderia ser, mas isso facilita o desenvolvimento. Então tem que ser uma coisa contínua, né? Então, isso favorece o desenvolvimento da esquizofrenia, que seriam os componentes mais ou menos principais. A minha aluna falando, eu tenho um amigo que desenvolveu a esquizofrenia por abuso de drogas. Ele chegou a sair sem roupa na rua, as alucinações dele são auditivas. Exatamente. Ah, ainda bem que você comentou isso, Gardênia, porque as alucinações do ver na ausência da coisa vista também podem envolver a audição, né?
Pode envolver sensações, o indivíduo tem uma sensação que tem um bicho dentro dele, né? Uma coisa mais endógena, né? mais de dentro. Então, as alucinações elas podem variar no tipo, né? Além da visual, né? Da visual pode ser auditiva ou sinestésica, alucinação sinestésica, lembrei o nome. São sensações no corpo, né? Enfim. Então vamos lá, critérios para diagnóstico. Dentre aqueles sintomas que eu citei anteriormente, a esquizofrenia ela precisa durar pelo menos 6 meses, incluindo no mínimo 1 mês de sintoma descrito acima na fase ativa, ou seja, com muita frequência, com regular frequência, né? Então, esse é o critério diagnóstico para poder você desenvolver, para você saber que o indivíduo ele está apresentando esquizofrenia, tá? Outra coisa interessante, pessoal, é de que isso já aconteceu comigo, infelizmente, né? Eu já tive a oportunidade de tomar conhecimento de uma pessoa assim. O índice de suicídio, ele atinge as pessoas num nível até relativamente alto, porque cerca de 5 a 6% dos indivíduos com esquizofrenia morrem por suicídio, infelizmente. E em torno de 20% pelo menos tentam suicídio em uma ou mais ocasiões. E muitas têm ideação suicida importante, porque é um sofrimento gigantesco. A pessoa sofre mesmo, sofre. Enfim, a família às vezes não compreende, tem uma dificuldade muito grande, precisa de uma capacitação violenta com relação a quem convive com a pessoa, né, que tem o diagnóstico de esquizofrenia, e isso é um problema mesmo. A Débora perguntando, qual a diferença da esquizofrenia para a síndrome do pânico? Olha, a síndrome do pânico, ela vem acompanhada de sintomas de ansiedade, ou seja, taquicardia, boca seca, sudorese, ânsia de vômito, tremor, calafrio, sensação de desmaio, dor no peito, angústia, estresse, enfim. E elas geralmente, a síndrome do pânico não vem associado com delírios, alucinações, com um discurso desorganizado, com embotamento afetivo, com falta de motivação, falta de vontade, enfim. A síndrome do pânico está mais relacionada às sensações físicas do corpo diante de uma potencial ameaça real que pode vir a acontecer no futuro. Perder o emprego, bater o carro, tá doente, vai receber um diagnóstico, alguma coisa assim, né? A ansiedade tem sempre uma evidência real, tá? A esquizofrenia não, é fora da realidade mesmo. A minha aluna falando sobre o suicídio, as alucinações desse amigo envolviam esse repertório. Hoje a medicação controlou bastante. Que bom, viu? Que bom. Porque aí a gente já quase dá um pontapé inicial para falar da parte de tratamento. E a parte de tratamento da pessoa com esquizofrenia envolve, além da parte medicamentosa, que é fundamental, que tem que tomar antipsicóticos, né? Alguns estabilizadores de humor, porque algumas pessoas oscilam demais. A esquizofrenia ela pode vir acompanhada de uma comorbidade, ou seja, um outro transtorno associado, como transtorno de humor, transtorno de ansiedade, às vezes pode vir associado, né? O transtorno de humor pode ser bipolaridade, pode ser depressão, né? Pode ser... que mais? Enfim, geralmente os mais comuns são esses. Se eu lembrar de mais alguma, eu falo. E algum outro transtorno qualquer, um toque pode vir associado com algum tipo de comorbidade nesse sentido. Transtornos alimentares, obesidade, ou então anorexia, ou então bulimia, enfim, pode estar associado com isso. Então o medicamento ajuda no controle da regulação da neuroquímica cerebral. Ele atua, não é o único método. Por quê? É necessário um acompanhamento especializado de uma equipe multi. Como é um transtorno muito grave, alguns indivíduos até internam para poder sair do surto mais grave, né? Vamos colocar nesses termos. É necessário um acompanhamento psicológico para poder, primeiramente, ajudar o indivíduo a se entender, né? Segundo, ajudar a família, capacitar a família que precisa demais da conta. Muitos familiares não sabem como lidar com o indivíduo, principalmente na época do surto. Precisa de terapeuta ocupacional para poder inserir atividades do dia a dia para o indivíduo dar conta de se inserir novamente numa rotina normal, porque às vezes eles ficam sem tomar banho, eles não se higienizam, não organizam quarto, não comem direito,
bagunça a casa, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, eles ficam totalmente fora da rotina normal da vida. Então, o terapeuta ocupacional, para ensiná-los a se inserir novamente numa rotina de vida, vamos colocar assim, é fundamental. Outro profissional muito importante é o educador físico. Por quê? Porque como às vezes pode estar associado com algum tipo de alteração no peso, por conta da medicação também, que às vezes altera o apetite, eles ficam muito gordos mesmo, né? Engordam bastante, aumenta o apetite, altera a ansiedade, etc. Eles precisam do controle do peso, então tem que fazer atividade física, alterar maus hábitos, porque muitos deles fumam demais da conta, adquirem o vício do cigarro, né? Para poder auxiliar na produção, na liberação natural de endorfina e serotonina. E a atividade física ajuda demais da conta, muito mesmo. Alguns deles ficam muito sexualizados também, esqueci de falar isso, né? Enfim. E musicoterapia, né? Porque a musicoterapia estimula várias das funções intelectuais, funções cognitivas. Estimula a memória, estimula a atenção, concentração, estimula emoções positivas, eu falo memória recente, né? Estimula um pouco da imaginação, o indivíduo aprende a ter mais calma, saber esperar o tempo certo das coisas, enfim, a musicoterapia auxilia bastante. E dos lugares que geralmente costuma tratar desses indivíduos, além de instituições psiquiátricas, são centros de atenção psicossocial, os chamados CAPS, né? Que é um modelo baseado na humanização, né? Na humanização, como é que é, gente? Na luta antimanicomial, porque antigamente, bem antigamente mesmo, esses indivíduos eles eram tratados como indivíduos que ficavam à margem da sociedade, né? Eram taxados como loucos, então eles eram internados em asilos mesmo, instituições que isolavam eles da sociedade totalmente. Aqui em Goiânia tinha uma instituição assim, que chamava Adalto Botelho, que ela foi extinta. Muitas pessoas ficavam lá, eles ficavam em condições subhumanas, eram submetidos a um tratamento muito desumano, muito degradante mesmo. Ainda existem instituições assim. Roberto Cabrini fez uma reportagem do SBT há um tempo atrás, Casa do Terror, Casa dos Esquecidos, alguma coisa assim, e que mostra que ainda tem instituições que abusam muito deles nessas instituições de internação, deixam eles nus, alguns deles chegam até a comer fezes, uma condição subhumana, degradante mesmo, uma coisa impressionante, assim, dá dó de ver a reportagem, né? E a luta antimanicomial veio exatamente para isso, né? Muitos deles aí estimulam, né? Tem até um filme da Nise, não sei das quantas, que eu esqueci o nome, Gardner, me lembra aí se você conseguir. Nise, não sei das quantas, que é uma psiquiatra que humanizou demais o tratamento de pessoas institucionalizadas, né? E ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil, se não me falha a memória. Tem até um filme dela no Netflix, muito bom de ver. E a proposta do CAPS é essa, né? De humanizar o tratamento para poder tentar o máximo possível de uma ressocialização dos indivíduos. Óbvio que nenhuma instituição é perfeita, tem lá suas falhas, suas dificuldades, mas Nise da Silveira, exatamente, essa mesma. Obrigado, Gardner, eu sabia que você ia lembrar. Tem a proposta do tratamento que ajuda demais, né? As instituições do CAPS. E assim, o CAPS é porta aberta, o indivíduo não tem que se internar lá para poder fazer o tratamento, ele tem que passar por toda a equipe, médico, psicólogo, assistente social, enfim, faz toda uma triagem para poder acolher esse indivíduo e conseguir traçar um plano de tratamento. Ele tem que ter uma frequência regular, às vezes pode ser necessário fazer visita na casa, enfim, para poder tentar desenvolver uma ressocialização dentro daquilo que é possível, né? Eles têm oficinas lá de artesanato, uma série de coisas muito legais mesmo, muito bom. E alguns até se beneficiam bastante do tratamento do CAPS. Alguns se organizam bem, sabe? Mas minha mãe fez uma pergunta anteriormente falando se tem cura, né? A esquizofrenia, ela pode ter um controle, que é o que a gente chama de remissão de sintoma, né? Todos nós alucinamos e deliramos, né? Então, a gente sempre fala dentro da psicologia mais de controle do que de cura. Então, é possível. Esse eu não vou lembrar o nome mesmo. Tem uma pessoa
que eu acho que aqui em Goiânia, se não me falha a memória, ele escreveu um livro de poemas, inclusive, que ele tem diagnóstico de esquizofrenia, ele consegue trabalhar normalmente, ele faz as coisas numa boa, tranquilamente, trabalha tranquilo, enfim, eu acho que ele é escritor, não sei, só sei que eu só tomei conhecimento que ele escreveu um livro, né? E ele narra, quem me contou isso foi um assistente social, quando eu trabalhava no Juizado da Mulher, que ele narra que às vezes ele ouve as vozes dele, ele sabe os amiguinhos imaginários dele, mas ele tenta não dar bola para isso, né? E ele meio que descobriu um jeito de diferenciar isso, né? Que é até um ponto de semelhança com o filme, o clássico filme Uma Mente Brilhante, que tem lá o John Nash, né? Que ele chega num ponto que ele afirma, né? Para a esposa dele, que ele estava nos surtos lá, quando ele tem um insight, eu consigo diferenciar que é fantasia da minha cabeça, porque o que eu vejo, as pessoas que eu vejo não envelhecem, ele afirma desse jeito. Então ele tem um insight, fala, opa, já sei diferenciar o que eu estou vendo do que é real e o que não é real, né? Então tem essas questões. Exatamente, Gardner retrata bem. A Débora perguntou, a internação pode ser compulsória? Débora, depende, porque para o indivíduo ter que ser internado compulsoriamente, ele tem que estar no nível de surto que ameace a integridade física dele e de outras pessoas. Porque a esquizofrenia, ela pode sim envolver agressividade. Às vezes o indivíduo ele fica muito incontrolável dentro dos surtos dele, principalmente se a família não sabe manejar, faz muito confronto às vezes, né? Para tentar ajudar o indivíduo, ele fica muito agressivo, às vezes vai para agredir mesmo, fisicamente pega faca, enfim, eles ficam fora da casinha, literalmente, né? Então, às vezes, nesse caso, é necessária uma internação compulsória para controlar os sintomas, né? O surto, vamos colocar assim, nesses casos, quando existe ameaça à integridade física de alguém que está ali por perto, né? Fora isso, às vezes tentando convencer, tentando conversar e incentivar a pessoa a fazer o tratamento, às vezes já é suficiente. Às vezes o indivíduo resiste um pouco, mas ele consegue ceder, com certeza. E diante da luta antimanicomial, né, uma das terapêuticas que mais consegue resultado com pessoas da esquizofrenia é a da abordagem comportamental, da qual eu faço parte, né? Atualmente estou atendendo um caso assim, e tem um periódico chamado JABA, né, e o GEAB também, que é científico, um periódico científico, que ele tem muitas pesquisas relacionadas a controle dos sintomas da esquizofrenia, né? Pesquisas muito interessantes. A minha dissertação de mestrado foi feita assim. Uma das subcondições que eu submeti à pessoa que eu atendi, né, foi para poder manejar um dos sintomas dele ou descobrir o que despertava ainda mais o sintoma, né? Principalmente de discurso desorganizado. Seria mais ou menos isso. A Lucinda fez uma pergunta. A esquizofrenia é genética? Pode ter um componente, eu já respondi anteriormente. Armando, meu filho tem 10 anos, tem chance de desenvolver a doença? Depende, Lucinda. Eu vou deixar a live disponível por 24 horas. Volta no comecinho lá depois e dá uma olhadinha que eu expliquei sobre o desenvolvimento, tá, da esquizofrenia. Mas geralmente a prevalência é de 20 anos para frente, tá? Seja do sexo masculino ou do feminino. O do feminino é mais próximo dos 30, no final dos 20 anos da vida, tá? Bom, pessoal, já foram 40 minutos de live, falei bastante, que bom, nossa, me deu uma sensação boa de falar sobre esse tema, coisa boa. Vou repetir os recadinhos do começo, tá bom? Para quem chegou depois, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Esse Instagram que tem a missão de tentar despatologizar o máximo possível de pessoas no Brasil através de conhecimento, né? Ou pelo menos passar orientações que incentivem as pessoas a buscarem sua despatologização ou o controle das suas psicopatologias, né? A live de quarta-feira, pessoal, tem nada não, Sedano, depois você vê lá no comecinho de novo, tá? A live de quarta-feira vai ser sobre qual tema? O tema vai ser filhos adultos morando com os pais. É normal? Esse vai ser o tema. Live de quarta-feira, 21 horas. A frase do dia de hoje foi a seguinte, a caneca tá lá, mas esqueci de pôr água aqui pra mim, toda vez eu esqueço.
A frase do dia vai ser a seguinte, foi a seguinte, frase de Friedrich Nietzsche. Fala o seguinte: nos indivíduos, a loucura é algo raro, mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas, é regra. Essa frase é top, essa frase é muito bonita. Vou colocar ela no feed depois, tá? Se você tiver vontade de marcar alguma pessoa para poder convidar ela para a live de quarta-feira, fique à vontade. E depois eu coloco também o folderzinho nos stories para divulgar a live de quarta-feira. Ô Sedano, dizem que atualmente, né, os psicólogos do desenvolvimento afirmam de que a adolescência atualmente, na idade contemporânea, ela tem durado até 25 anos, tá? A partir disso já é idade adulta. Então, você ainda está na adolescência. Há controvérsias, né? Perante a lei você já é adulto, né? Porque perante a lei, 18 anos aí já é responsável pelos próprios atos, né? Então, vamos ver qual que é o critério mais importante, né? Enfim. Pessoal, dúvidas? Escreve aí pra mim, dúvidas. Tem dúvidas? Gostei do tema, gostei de falar do tema. Junta grana aí, Sedano, junta grana aí. Ai, Deus. Escreve as dúvidas aí, pessoal. O ano que vem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, cadê? Eu postei uns stories hoje. Oh, Jesus, cadê? Aqui, ó, intervenção, ó. Isso aqui é planejamento de intervenção da pessoa que eu tô atendendo, que tem esse diagnóstico. Planejamento de intervenção. Deixa eu mostrar aqui para vocês minhas metas do ano que vem, ó. Folha, frente, folha, verso, folha, frente, folha, verso. Acabou ali. Metas de 2020, hein? Pensa se tem ideia na minha cabeça. Sempre, sempre, sempre. Pessoal, escreve dúvidas aí, deixa eu ver quem é que escreveu. Então, quarto estaria aqui. Tá bom, beleza. Sem dúvidas, pessoal. Tem dúvida de nada, de nada. E as metas de 2020 de vocês? Já estão planejando? Vocês têm que planejar o ano de vocês, hein? Débora, a prevalência ela é mais em homens, eu acredito. Eu não tenho esse dado agora, não estou me recordando, mas se não me falha a memória, atinge mais homens do que mulheres, a esquizofrenia, viu? Eu tenho quase certeza que é isso. Obrigado, mãe. Os tratamentos, já falei, Lucinda. Falei sim. Vai estar na live depois, tá? Aí você dá uma olhadinha. Falar de metas nas próximas lives? Olha, que bom, vou falar. É mesmo, Aninha, você tinha sugerido, né? Eu não lembro onde eu anotei, mas eu acho que eu vou falar sim, com certeza. Porque é importante, né? A gente traçar metas, fazer as coisas que a gente se propõe a fazer, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer então na live de domingo. Metas. Dia 22, deixa eu ver aqui. 22, não, no dia 25 vai ser quarta-feira, é Natal, né? Eu vou fazer na live do dia 29, que vai ser véspera de Ano Novo. Vou colocar aqui 29/12. Que aí eu vou estimular o povo, metas, a fazer essa live. Não me dê moral, que eu passo 2 folhas com sugestões. Pode passar, fica à vontade, manda lá no direct, então, pode mandar. Metas reais, né? Porque as que eu fiz esse ano foram utópicas. Sim, Gardênio, vamos tentar fazer isso. Metas reais, porque utópicas não dá, né? 2020 é o meu ano do medo, mas assim como 2019. No final sempre dá certo, só não sei como. Exatamente, é importante saber escolher, exatamente. Então beleza, eu vou fazer essa live no último dia, no domingo, né? No último domingo do ano. Live sobre metas. Ensinar o povo a traçar metas reais, né, Gardênio? Tá fazendo umas metas meio utópicas aí, ué. E tá ouvindo muita música do John Lennon, né? Imagine. E dona Gardênia. Então beleza, pessoal, é isso. Já foram 45 minutos de live. Então fica isso, né? Semana que vem, quarta-feira, vamos falar sobre
filhos adultos morando com os pais. É normal, né? Então vamos lá. Beleza, pessoal, agradeço demais a presença de vocês, muito obrigado mesmo, tá? Sempre muito bom a interação, o bate-papo que a gente vai criando aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando. O ano que vem as lives vão continuar todas firmes e fortes. Estou pensando, faz parte das metas, se eu aumento algum dia a mais para fazer mais lives para vocês com mais temas, mais coisas para a gente conversar, tá bom? E eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa é só a gente trocar ideia no direct. Um grande abraço, pessoal. Até mais.